Né? Há uma grande chance do Zubeldia ser demitido já já. Porque a questão é que o Zubeldia já não é mais técnico do São Paulo. Eu posso garantir para vocês. As informações que eu tenho é que o Zubeldia, ele já é carta fora do baralho e é só uma questão de jeito nenhum. Ele tinha peça. O problema foi o Zubeldia. O time que o Zubeldia botou em campo. O Zubeldia colocou em campo um time com 3 zagueiros e com 3 jogadores que não têm característica de armação. Nenhum dos 3. O Alisson, o Luiz Gustavo e o Marcos Antônio. E aí ele tira o jogador que tem mais característica de armação, que é o Luciano, e coloca na frente isolado lá com o Caleri. Então, assim, o problema hoje não foi só... Obviamente, o Lucas e o Oscar são jogadores acima da média. Se os dois estivessem em campo, seria diferente? Talvez, provavelmente. Mas não dá pra você botar na conta das ausências de Lucas e Oscar, porque você tinha peças para montar um São Paulo diferente. Teve uma leitura de jogo, viu o esporte, estudou, achou que povoando ali o meio-campo e o miolo com 3 zagueiros, ele poderia liberar os 2 laterais e construir jogadas pelas alas. Tudo bem, é válida essa leitura do Zubeldia. Agora, com 25 minutos, com 15, com 18, eu falei 18 minutos, eu me lembro disso, do meu comentário. Eu falei, 18 minutos do primeiro tempo, já tá claro que o São Paulo não vai terminar o jogo com 3 zagueiros. Aos 18 minutos. Se a gente que não é treinador, que não ganha pra isso, que não tá aqui pra analisar, a gente analisou em 18 minutos, por que a comissão técnica demorou 48 pra analisar? Eu não vou nem comparar o que eu ganho do que o Zubeldia, qualquer técnico de futebol ganha, né? Eles estão lá pra isso, eles ganham bem pra isso. Se você, ouvinte da Band News FM, não sei qual é o seu ramo de atividade, deve ter muita gente nos ouvindo, motorista de aplicativo, taxista. Você motorista, você tem qual o objetivo da sua função, da sua profissão? É pegar um passageiro num ponto A e levar o passageiro pro ponto B. Se você não consegue fazer isso por algum tipo de motivo, alguma coisa está errada. E você precisa identificar o que está errado. Se o seu carro para de funcionar no meio do caminho por falta de gasolina, você vai abastecer. Porque você tem que cumprir o seu objetivo, que é levar o passageiro para o ponto B. Qual o objetivo do futebol? É fazer com que o seu time jogue o melhor possível para conquistar a vitória. Não dá para dizer, comparar que o objetivo do futebol é ganhar, porque nós temos 20 clubes, no campeonato só um vai ganhar. Mas o objetivo é você tentar fazer o melhor possível para levar o seu time a construir chances de gol. O São Paulo não estava fazendo isso. E o Zubeldia não fez absolutamente nada no primeiro tempo para mudar. Faz tempo já, não é de agora. Tá criticando na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Não. É uma crítica ao trabalho do Zubeldia já há muito tempo. Coutinho. Diga, Aline. E tem um detalhe também, né? Tô pegando aqui a tabela do São Paulo. O São Paulo chegou a 15 jogos no ano hoje. O São Paulo, em 15 jogos no ano, tem 6 vitórias. O São Paulo não teve 6 bons desempenhos nessas vitórias. O São Paulo vence o Guarani por 1-0, apertado, também no sufoco no Morumbi. Aí, a vitória pra cima do Corinthians 3-1, dá pra gente dizer que foi um segundo tempo bom do São Paulo. Melhor jogo do ano. Aí vem a Portuguesa, era o time reserva, ganhou no último lance com gol do Rian Francisco, jogou mal. Aí vem o Mirassol, goleou 4-1, só que o São Paulo sofreu muito defensivamente, estava muito exposto naquele jogo. E depois a vitória pra cima do São Bernardo, que aí foi um bom jogo e não era o time titular, era um time misto. E depois a vitória pra cima do Novo Horizontino, que foi sofrida também, uma vitória por 1-0. Então o São Paulo não tem, dos 6 jogos que venceu, não tem 4 bons. Muito, muito bem. Obrigado, Aline. Ótimo panorama da temporada do São Paulo. É uma temporada ruim. É uma temporada ruim, muito ruim. E a gente está analisando não só a não conquista dos objetivos. O São Paulo parou na semifinal no Campeonato Paulista. O pênalti, tá tudo bem. Mas a gente tem que analisar uma comissão técnica, o trabalho de uma comissão técnica, além dos resultados. Perdeu por quê? Não desempenhou por quê? E a Aline trouxe aqui. Das 6 vitórias do São Paulo, a gente tem 2 vitórias convincentes. Contra o Corinthians e contra o Mirassol. E uma boa vitória com o São Bernardo. Mas era a última rodada, era um time misto. Então, assim, é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E é sim para questionar a comissão técnica. Claramente, a gente hoje é dia 29 de março de 2025.
É muito fácil você analisar e falar o que eu vou falar depois de um empate por 0-0 em casa com 40 mil pessoas. Mas assim, alguém aí, diante de tudo isso que a gente disse, diante de 3 meses inteiros de trabalho da comissão técnica, alguém aí acha que o Zubeldia vai terminar o ano de 2025? Ninguém. Não vai terminar. Cabe, então, à diretoria saber em que momento fazer essa troca. Ele teve 20 dias para trabalhar e ele botou esse time para jogar hoje. Ele ofereceu esse primeiro tempo. Fora outras coisas. Não utiliza os atletas da base, precisa mais utilizar os atletas da base. Aí você começa no primeiro tempo sem atleta praticamente da base, e aí no segundo tempo você bota um monte de atleta da base. Joga todo mundo lá, joga aí, gente. Então vamos botar os atletas. É isso que vocês querem? Aí ele põe o Rian Francisco, depois que o atleta do esporte sai de ambulância de campo para jogar 2 minutos. Não me parece um bom trabalho. Não me parece um bom trabalho, não. E definitivamente não é um bom trabalho da comissão técnica. E assim, de novo, ouvinte da Band News FM, em especial você, São Paulino. Não estamos fazendo uma análise em cima só de uma partida de primeira rodada de um campeonato que tem 38. A gente está analisando, e a Aline trouxe jogo a jogo, vitória a vitória do São Paulo, um trabalho ruim do Zubeldia. Falei um pouquinho no final da transmissão e eu vou repetir. É o caso de fazer lobby para Dorival Júnior voltar? O Dorival Júnior pegou uma seleção brasileira que você tem todos os jogadores brasileiros à sua disposição e fez um trabalho ruim. Conquistou o título inédito do São Paulo aqui no Morumbi, na Copa do Brasil. Era um trabalho interessante do Dorival. Passou. Foi para a seleção brasileira, não foi bem, não traz de volta. Não é o Dorival que vai fazer esse time do São Paulo voltar a jogar, na minha opinião. Mas não vai ser também o Zubeldia. O São Paulo ficou 20 dias treinando. O São Paulo em nenhuma bola parada mostrou algo de diferente. Teve uma jogada, algo que em 20 dias ele poderia ter feito? Não teve. 3 zagueiros, aquilo que ele já tinha descoberto durante o Campeonato Paulista. E hoje foi um show de horror no primeiro tempo. Então, para mim, o ciclo de Luiz Zubeldia, de toda a comissão técnica do São Paulo, deu uma clara amostra, diante de 3 meses de trabalho em 2025, de que não vai continuar, de que não é a solução para o São Paulo alcançar os objetivos, né? Então, cabe à diretoria do São Paulo tentar ver e entender, na base da conversa, até com os atletas, talvez pegar os atletas mais experientes do São Paulo. O São Paulo tem muitos atletas experientes, rodados, chamá-los e tentar entender o que está acontecendo, porque o São Paulo tem uma partida no meio de semana contra o Tajeres. É um grupo muito chato do São Paulo na Libertadores, muito chato. É um grupo em que o São Paulo, na teoria, deve no sentido de ter obrigação. Não, obrigação é uma palavra forte, mas pelo investimento do São Paulo pela camisa, é para ficar em primeiro lugar. Mas é um grupo que o São Paulo pode ficar em quarto tranquilamente. São 3 times muito chatos que o São Paulo vai pegar. Ao contrário do grupo do ano passado, se ele estrear perdendo para o Tajeres na Argentina, em Córdoba, ele vai ter muita dificuldade para avançar de fase. E seria um desastre para o São Paulo. A gente sabe a química que o torcedor do São Paulo tem na Libertadores, se o São Paulo ficar pelo caminho numa fase de grupos. Então já é agora, é meio de semana. E é esse São Paulo que a gente viu no primeiro tempo, que o Zubeldia tem para apresentar para jogar contra o Tajeres em Córdoba no meio de semana na Argentina? Eu acho que não. Tudo aquilo que a gente está falando por aqui pode ter um fio de esperança se o São Paulo voltar da Argentina com um bom resultado. Agora, pode também ser mais uma gota d'água no afogamento do Zubeldia, ou mais um pouquinho de óleo na fritura do Zubeldia, para o São Paulo imaginar um novo treinador. Minha opinião, minha opinião, já tinha trocado antes. Para mim, o Zubeldia não é o técnico que vai tirar desse bom elenco do São Paulo um futebol para brigar na parte de cima de tabela de Campeonato Brasileiro, para brigar por título de Copa do Brasil, para ir longe em Libertadores. Para mim, o Zubeldia já tem o seu ciclo encerrado. Na seleção, o Dorival Júnior estava na Berlinda, teve o vexame contra a Argentina e caiu. E aí, o substituto do Dorival no São Paulo agora entra na Berlinda. Bruno Prado já tinha previsto, Flávio Prado já tinha previsto, Flávio Prado já tinha falado. Zubeldia
vai ficar ali até a 4ª, 5ª rodada. São Paulo é assim. Zubeldia tem esse empate contra o Sport no Morumbi. O Sport que acabou de voltar da Série B, foi o 3º colocado da Série B, mas é um Sport reforçado. Tem o Sérgio Oliveira, né, que estava no futebol português. Tem o Duqueiroz, que há pouco tempo se destacava no Corinthians, né? Tem o Rivera também, que é um bom jogador. Tem Pablo, tem o Lucas Lima. Também não é dizer que o Sport é uma baba. Não, o Sport se reforçou. Até me surpreendeu quando eu estava vendo o jogo do São Paulo. São nomes de peso que estão ali no Sport. E o Zubeldia, né, entra numa pressão gigantesca e numa chance de queda com esse empate do São Paulo no Morumbi contra o Sport. Agora, é o que eu falo sempre. Foi uma boa partida do São Paulo? Não, não foi. Mas foi o Zubeldia que uniu um pênalti com 2 minutos de jogo? Não. Foi o Caleri. Foi o Zubeldia que perdeu aquele gol, que é uma linda jogada. Eu esqueci quem fez a finalização, Bruno, que rola na área, cara a cara, some a bola. Não me lembro quem foi, mas eu lembro dessa oportunidade, sim, né? Foi, não é o Zubeldia que perde. Não. Agora, é claro, Bruno, você que tem informação lá dentro, seu pai também, e também eu vou querer saber do Raí, que o Zubeldia mais cedo ou mais tarde vai cair, porque vocês já diziam isso. No Paulistão vocês diziam, não vai. O São Paulo, ele já tem a sua forma de demitir treinador. Vai pro Brasileirão, lá pra 4ª, 5ª rodada ele vai cair. Será que ele já tá com o destino traçado, o Zubeldia, Bruno Prado? Eu acho que é bem provável, a não ser que mude muito a situação ali, que o time passe a jogar muito bem, e não vai acontecer porque é um time razoável, assim, um time titular, é um bom time, mas o elenco é bem mais fraco que do ano passado. São Paulo... E ele tava sem o Lucas e o Oscar, sim, né, Bruno? Sim, sem o Lucas, o Oscar, já há um tempo sem o Pablo Maia, ele perde, o São Paulo, se perder 2, 3 titulares, ele vai sofrer. Até o jogo de ontem, para mim não foi tão surpreendente, assim, um tropeço no Morumbi contra o Sport. Eu até falava isso com o meu pai, ele falou hoje de manhã, eu conversei com ele falou, você falou que ia ser duro. Eu falei, sem o Lucas e o Oscar, não vai rolar. Assim, podia ter vencido o Oscar, teve o pênalti, que para mim não foi pênalti também, mas deram o pênalti lá, o Caleri errou. Se faz o gol ali, 2 minutos de jogo, é claro que a chance de vencer era gigantesca, mas eu esperava isso, né? Eu não sou a mãe de Ná, não dizia que ia ser 0-0, mas esperava assim, 1-0, e que podia ser 1-0 pro outro lado também. Esperava um jogo assim bem duro, bem no limite, porque é um time que precisa estar muito bem, todo mundo bem, os 11 bem, focados, ligados. Não é um jogo que São Paulo costuma... Aí já nem é desse elenco, já há um bom tempo eu falei isso aqui várias vezes. O time do São Paulo é um time que precisa estar muito focado, muito ligado e muito mobilizado para render. O São Paulo é um time que às vezes ele dificulta em grandes jogos porque está muito mobilizado e aí é um time chato mesmo. Mas quando ele está minimamente desconcentrado ou não é um jogo que mobilize tanto, ele sofre. É um time que ano passado jogou com o campeão brasileiro Botafogo, campeão da Libertadores, e quase eliminou o Botafogo da Libertadores, levou para os pênaltis, mas que perdeu os 2 jogos para o Cuiabá no Brasileiro, para o lanterna do campeonato, porque não é um jogo que você mobiliza, pegar o Cuiabá, com todo respeito ao time, assim, mas como é o Sport, o time que vinha da Série B, o Cuiabá estava na Série A há um tempo, mas era um time que brigava para não cair, não é aquele jogo que está todo mundo focado, ligado no máximo, e o São Paulo precisa estar no máximo. Ainda mais sem o Lucas e sem o Oscar. São jogadores de mais de 30 anos, que num calendário pesado de 3 competições, eles não estarão à disposição sempre, então o São Paulo vai sofrer, né? Quem sabe nas Copas, se der tudo certo numa reta final, todo mundo bem, todo mundo focado, todo mundo bem fisicamente, talvez possa conseguir alguma coisa, mas no Brasileiro eu acho bem difícil que repita até o 6º lugar do ano passado, porque o elenco desse ano é pior, porque saiu Nestor, saiu Rato, se precisar do time William Gomes, se precisar do time reserva, como precisou ano passado, os reservas, por exemplo, venceram o Cruzeiro no Mineirão, esse ano não vai dar nada, porque não tem. A não ser que os meninos aí que ganharam a copinha, alguém estoure aí, comece a jogar muita bola, mas o elenco hoje é mais fraco que do ano passado. Então até se conseguir repetir o 6º lugar do ano passado, já é uma grande coisa. Eu espero uma posição um pouco abaixo. Nas Copas, se der tudo certo, quem sabe alguma coisa. Mas eu não acredito que o Zubeldia vá ficar por muito tempo, porque é uma coisa até do São Paulo. Os últimos 2 anos, Rogério Ceni, 2023, depois que o São Paulo saiu do Paulista, durou 4 jogos e caiu.
Carpini, ano passado, também durou 4 jogos e caiu. Então, tem sido assim, né? A diretoria não segura muito tempo. Hoje, a maior parte da torcida é contra o treinador, e isso pesa muito nas decisões que o São Paulo toma, né? Como é que está a popularidade, o que estão falando nas redes sociais, o que a torcida, como se manifesta no estádio, se tem vaia, se não tem. Isso acaba influenciando muito. Então, eu não acredito que o Zubeldia vai ficar muito tempo, ainda mais agora com o Dorival no mercado, que é um cara que foi campeão lá há pouco tempo. Acho que, a não ser que mude muita coisa ali, que o time consiga jogar muito bem, vai ser difícil ter uma estreia já duríssima quarta-feira lá em Córdoba contra o Tajeres. São Paulo ano passado também estreou na Libertadores contra o Tajeres em Córdoba e perdeu. Não é favorito quarta-feira, se arrumar um empate lá tá ótimo. Então acho que a situação não é simples não pro Zubeldia ficar por mais tempo no clube. Há uma grande chance do Zubeldia ser demitido já. Porque qual é o próximo jogo do São Paulo, Bruno? É o Tajeres, lá quarta-feira, lá na Argentina. Jogo que o São Paulo perdeu ano passado, inclusive. Foi a mesma estreia. E no Brasileiro? Brasileiro, deixa eu lembrar que é um jogo fora. Eu vou abrir direitinho aqui, mas agora tem Tajeres, Atlético Mineiro fora. Atlético Mineiro fora, que o Kaique me fala no ponto. Então são 2 jogos dificílimos, 2 jogos que o São Paulo não é favorito em nenhum dos 2. Olha isso. Olha a situação do Zubeldia. O jogo para ele se livrar dessa pressão era esse. Era o jogo contra o Sport em casa. O São Paulo era muito favorito. Muito favorito. Jogo ruim, diga-se de passagem, mas perdeu chances. Perdeu um pênalti com 2 minutos de jogo. Teve 2 chances claras de gol que perdeu. Teve bola na trave do Luiz Gustavo. Não é dizer também que não criou nada. Nada esse time do São Paulo. Agora, vai ter Tajeres fora pela Libertadores. Se perder, já vai ser uma pressão absurda. E ainda o Atlético Mineiro. São 2 jogos com grande possibilidade do São Paulo perder. São Paulo não é favorito em nenhum dos 2. Uma certeza naquilo que você quer fazer, e isso mexe com o ambiente do clube, como eu falei. A sombra do Dorival, ela pairava. A demissão do Dorival da seleção só piorou a situação, só ampliou o problema e aumentou muito o nível de expectativa com base no que a gente tem. Eu hoje estou falando calmo com vocês, porque ontem à noite já me estressei o suficiente, porque se a gente for falar sobre cada parte do jogo, sobre como o desempenho dos caras foi, e eu acho que eles têm certeza disso, que se eu for comentar com vocês o nível futebolístico que o Caleri vem apresentando, o pênalti que ele bateu, eu com certeza seria processado aqui, ou seria... Sim, iam derrubar o meu canal, porque é impossível eu conseguir colocar em palavras sem não me alterar aqui e sem não fazer ofensas severas sobre o que aconteceu no jogo de ontem. Quando você sai do campo e você vê o chilique que o Luciano deu, a forma como ele reage, porque quem está entrando em campo são companheiros dele, são jogadores. Ah, mas ele vai bater pênalti, não sei o quê. Eu não sei qual é a ordem, qual a orientação de bater pênalti. O Caleri bateu pênalti contra o Botafogo na Libertadores, perdeu. Aí quem vinha sendo batedor do São Paulo era o Lucas. Quando o Lucas não estava em campo nem o Caleri, bateu o André Silva e fez o gol. Quem estava em campo ontem de batedor, que sabe bater, se tem uma coisa que o Igor Vinícius sabe fazer, é bater pênalti. O Sabino bate pênalti. Temos outros jogadores que poderiam ter batido pênalti. Agora, qual é o lance de ser o Caleri e não ser o Luciano? Por que o Luciano saiu daquele jeito? Se é porque ele saiu do campo e foi substituído porque ele foi mal, ou porque ele sentiu a panturrilha, como falaram na transmissão, pode ser que ele estivesse sentindo dores e isso gerou incômodo nele. Mas a forma como as coisas estão acontecendo, as declarações, a gente está sempre falando assim, vamos melhorar, esperamos coisas grandes, acreditamos que podemos. As declarações são sempre insossas desse jeito, a gente não está vendo mudança. A gente tem mais uma chance, porque como eu estou falando para vocês, a única chance de sobrevivência do Zubeldia com o Dorival disponível e depois de tudo que aconteceu é conseguir resultado. Só que a gente fala e fica discutindo sobre vamos manter ou vamos derrubar, só que os resultados em campo eles não acontecem ao mesmo tempo. Então isso vai empilhando um problema e vai virando uma bola de neve cada vez maior. A gente vai só aumentando a insatisfação. O São Paulo não ganha no Campeonato Brasileiro nas últimas 7 rodadas, a gente somando as últimas 6 que foram recomendadas, mais esse início do Campeonato Brasileiro. Isso não é uma coisa admissível.
Campeonato Paulista do São Paulo foi fraco. A gente perdeu por conta do pênalti contra o Palmeiras, mas nós não criamos absolutamente nada naquele jogo também. A gente não teve capacidade de construir. E ontem a gente contra o Sport, um time frágil, um time fraco, um time de novo, vou repetir. Pode me cobrar depois, vai falar, você falou isso. Estou falando de novo. O Sport, para mim, é rebaixamento. O São Paulo ontem tinha que ter conquistado os 3 pontos, independentemente de ter feito um bom jogo ou não. Era jogo para ganhar. Era um jogo de obrigação de vitória. Era um jogo de obrigação, a gente falava nos outros vídeos anteriores. Era um jogo de obrigação de vitória por conta do psicológico, por conta do emocional, por conta dos 3 pontos e para a gente poder ter uma paz na hora de trabalhar. Tudo que a gente fez foi conseguir o contrário. Se tivesse perdido ontem, teria tido o mesmo resultado do empate. Se tivesse perdido de 3-0 do Sport ontem, a repercussão seria a mesma. O jogo foi muito ruim. O primeiro tempo foi uma tortura. Uma tortura. Assim, chega a ser um desprazer a gente estar assistindo o jogo do São Paulo. A gente assiste porque a gente ama, porque a gente torce, mas chega a ser um completo desprazer. O que a diretoria vai fazer agora, o que eu conversei dentro do clube, que eu acabei apurando com as pessoas vão dar o apoio para ele no jogo contra o Tadieres e vão dar aquela coisa. A questão é que o Zubeldia já não é mais técnico do São Paulo, de quando o Zubeldia vai deixar de ser técnico do São Paulo. Não adianta a gente mais ficar falando sobre os motivos, não sei o quê. O fato é que os resultados não estão vindo, o time não se ajudou, a coisa não está caminhando e existe uma ruptura clara entre as ideias de jogo e o que está acontecendo. O que me preocupa daqui para frente com relação a isso. Se você traz um Dorival Júnior ou não traz o Dorival Júnior, você vai ter que buscar um substituto. Hoje está quase que evidente que seria um retorno do Dorival Júnior para o São Paulo. É certeza que vai dar certo o Dorival Júnior, ele vai voltar e o Dorival, depois de uma demissão de seleção, ele vai estar no pique para comandar e ele vai conseguir fazer um bom trabalho no São Paulo? Também não é certeza absoluta de nada. A gente não tem certeza. A gente fez, como todo mundo sabe, péssima campanha no Campeonato Brasileiro de 2023 com o Dorival. Ah, mas é porque a gente focou nas Copas, mas a gente teve muita dificuldade no Campeonato Brasileiro de 2023. A gente foi campeão jogando um futebol de Copa, jogo de mata-mata, que era o que nos permitia. Largamos mal no Campeonato Brasileiro. E a gente não tem elenco para poder fazer competição e jogar 3 competições simultâneas, como já se sabe. E isso preocupa também. Independente da mudança de técnico. Fala assim, mas a gente tem que mudar de técnico. Beleza. Você está falando agora, a gente vai ter que mudar de técnico, o Zubeldia não está conseguindo mais extrair dos jogadores, a situação ficou insustentável, os resultados estão ruins, a pressão está enorme. E aí? Quem vai vir? Você vai puxar os nomes, a gente vai voltar a puxar os nomes. Ninguém é certeza de que vai dar certo, vai conseguir. Aí você puxa. Renato Gaúcho. Mano Menezes, pelo amor de Deus, eu nem quero citar aqui, que foi demitido. Eu vi gente falando ontem também, tipo Odair Hellmann. Cara, na boa, a gente tá falando sobre colocar técnicos assim. O Dorival é evidência. Aí tem o Diniz, você pode puxar aí. Aí tem gente falando, você não vai sair do Bahia, você vive uma melhor fase dele no Bahia, ele gosta de trabalhar no Grupo City, respaldaram ele quando ele perdeu, ele tá feliz lá, ele tem um elenco maior e numa boa, eu duvido que ele aceitaria um convite, ainda mais empregado, para sair pro São Paulo. Então assim, nem adianta questionar a gente entrar no mérito de Rogério Ceni agora. A gente tem que ir pros fatos. Dos fatos hoje que você tem técnicos disponíveis, tem Crespo, que eu não acredito, tem o Dorival, que é a escolha fácil e certa que a gente imagina que vai ter. A gente tem Renato Gaúcho, a gente tem Fernando Diniz, são esses os treinadores que a gente acaba tendo disponíveis no mercado hoje para poder fazer uma escolha. Eu não vejo nenhum outro nome que exista chance ou que a gente possa vislumbrar. Mesmo dentro desses, eu acho que vários outros nomes correm para trás. A gente vai ver nos próximos dias o que a gente já planejou, o que a gente já imaginava. Uma instabilidade, a crise está instaurada, mas o fato que eu digo para vocês, com muito pesar e muita lamentação, é que conversando com algumas pessoas,